Há quase 2000 anos, Jesus Cristo deixou um aviso terrível. A humanidade acabaria por conduzir toda a vida na Terra ao ponto da extinção, e apenas o seu regresso impediria essa catástrofe. O cumprimento desta profecia parecia impossível até ao final da Segunda Guerra Mundial, quando as primeiras armas de destruição maciça foram usadas no Japão. Mas nas décadas seguintes, as formas de suicídio planetário da humanidade aumentaram. À medida que o futuro que Jesus profetizou se tornou mais realista e não menos, muitas pessoas que se intitulam cristãs podem nem sequer perceber que Jesus Cristo nos deu profecias, mas Ele deu. Não só a palavra de Deus especifica que todo o livro profético do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, mas também dentro desse livro é-nos dito de forma clara que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas, apesar de o Apocalipse receber muita atenção, mesmo durante o seu ministério de 3 anos e meio na Terra, antes da sua crucificação, Jesus também nos deu muitos pronunciamentos proféticos, especialmente sobre os anos que antecedem a sua segunda vinda. Anos que estão imediatamente à nossa frente. Por exemplo, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 relataram uma das suas mais longas discussões sobre o futuro, chamada de profecia ou discurso das oliveiras. E durante esse ensinamento profético, Jesus deu um aviso terrível sobre o que está à nossa frente. Vamos ler em Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. O contexto específico do versículo é a grande tribulação mencionada no versículo 21. Um período de 2 anos e meio que precede imediatamente o dia do Senhor e o regresso de Jesus Cristo. A declaração de Jesus merece a nossa atenção. Ele disse que, a menos que Deus abrevie o tempo, ou seja, a menos que Deus intervenha nos assuntos humanos e nos impeça de continuar nesse caminho, nenhuma carne seria salva. Jesus está a dizer que levaremos toda a vida humana à beira da destruição total. As suas palavras, nenhuma carne, sugerem um nível de devastação e dizimação absoluta que é verdadeiramente difícil de compreender. A autodestruição suicida da humanidade em todo o planeta. Quando ele disse isso no primeiro século, era ainda mais difícil de compreender. Mas tornaram-se reais no século XX em 1945. No dia 6 de agosto, os Estados Unidos lançaram a sua recém-desenvolvida bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima, numa tentativa de terminar a Segunda Guerra Mundial e forçar a rendição do Japão. 3 dias depois, uma segunda bomba dizimou a cidade de Nagasaki. É difícil contabilizar o número de mortos, mas a destruição imediata e as tempestades de fogo de ambas as bombas juntas mataram entre 100 mil e 150 mil pessoas de imediato, com milhares de outras pessoas a morrer nas semanas seguintes devido à radiação, queimaduras e ferimentos. Após a primeira bomba, o presidente Harry Truman disse ao povo americano: "Se eles não aceitarem agora os nossos termos, podem esperar uma chuva de ruína vinda do céu, como nunca se viu nesta terra." Embora a justificação seja debatida, algo era claro. A humanidade tinha aprendido a explorar algumas das forças mais primordiais da natureza e a libertá-las das formas mais destrutivas que se podem imaginar. De repente, o aviso de Jesus sobre um mundo no qual nenhuma carne seria salva tornou-se uma possibilidade real. Essa possibilidade nuclear tornou-se mais real com o tempo. Passamos de bombas atômicas para mísseis termonucleares, cada um com um poder destrutivo muito maior do que o libertado sobre o Japão. De facto, o maior dispositivo termonuclear alguma vez detonado, o Ivan ou Vânia da União Soviética, vulgarmente conhecido como Tsar Bomba, produziu uma explosão 3.000 vezes mais potente do que a bomba lançada sobre Hiroshima, e foi detonada a apenas metade do seu rendimento projetado. E o número de armas, bem como os países que as possuem, multiplicou-se grandemente. Em 2025, a organização sem fins lucrativos Arms Control Association reviu o número de ogivas que se acredita serem possuídas por 9 nações e estimou o total em 12.400 ogivas nucleares.
Algumas aguardam para serem desmanteladas, mas quase 10.000 ainda estão ao serviço militar, à espera que o botão seja carregado. Um estudo de 2008 relatado pela Physics Today estimou que uma guerra nuclear envolvendo uma troca de menos de metade destas armas causaria inicialmente 770 milhões de baixas. Mas seria apenas o início. Para os sobreviventes, seria pior. Em 2022, na sua revista focada em alimentação e nutrição, a Nature examinou o impacto da fuligem gerada pela queima de cidades e florestas devido a uma troca nuclear, e descobriu que mais de 5.000 milhões de pessoas poderiam morrer numa guerra apenas entre os Estados Unidos e a Rússia devido à fome que se seguiria. Já discutimos a guerra termonuclear, agora consideremos a ameaça das armas biológicas. Pensamos que a guerra biológica é recente, mas remonta a séculos. Pesquisas do Baylor University Medical Center documentaram usos na antiguidade, como quando as forças tártaras catapultaram os cadáveres das vítimas da peste sobre as muralhas da cidade de Cafa. Os espanhóis venderam vinho com sangue de leprosos aos franceses. Britânicos deram cobertores de doentes com varíola aos nativos americanos. E os confederados, na Guerra Civil dos Essex, venderam roupas de pacientes com febre amarela e varíola às tropas da União. Na era moderna, as armas tornaram-se mais sofisticadas à medida que agentes biológicos como o antraz foram implantados. No entanto, agora enfrentamos um mundo no qual somos capazes de conceber e transformar em armas bactérias, vírus e outros agentes patogênicos ao nível genético. Se o perigo de tal possibilidade não for óbvio, basta pensar na pandemia de Covid-19. Embora existam muitas teorias, é agora um conceito amplamente considerado viável que o vírus possa ter escapado de um laboratório em Wuhan após ter sido melhorado para fins de estudo avançado. Mesmo que este não fosse o caso, a capacidade de um vírus se espalhar globalmente deveria chamar a nossa atenção. Mas imagine agora um cenário em que tais agentes patogênicos são ativa e propositadamente melhorados para fins de guerra. Sim, a Convenção sobre Armas Biológicas Internacional pretende impedir tal desenvolvimento, mas o cumprimento é difícil de verificar. A tecnologia torna o fabrico de doenças transformadas em armas cada vez mais fácil. E quando chega a hora da verdade, quem confia nos líderes mundiais para cumprir tais acordos? A avaliação anual de ameaças de 2026 da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos afirma que as capacidades de guerra biológica continuam a crescer. Durante a peste negra do século XIV, a peste bubônica terá matado entre 30% e 60% da população europeia. Felizmente, a humanidade aprendeu muito desde então, mas o potencial de um agente patogênico biológico cientificamente concebido para a letalidade e transmissão, representando uma verdadeira ameaça existencial para a humanidade, não pode ser ignorado. Especialmente quando a Bíblia profetiza doenças e pestilências devastadoras do fim dos tempos, retratadas pelo infame quarto, cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Claro que as guerras mundiais não se ficam pelos limites da biologia. Com avanços na inteligência artificial, cenários fictícios de armamento robótico e autônomo avançado fora de controle parecem subitamente estar dentro do domínio da possibilidade. Ora, estas preocupações são reais e são discutidas pelos decisores políticos. E algumas imagens das visões do Apocalipse, como as naves semelhantes a gafanhotos ou enxames de armas do capítulo 9, poderiam estar ligadas à tecnologia de drones ou a outras máquinas com inteligência artificial. Mas acredite ou não, o cenário pintado pelos especialistas em inteligência artificial é ainda mais terrível do que sistemas de armas fora de controle. A seguir na nossa lista de ameaças existenciais criadas pelo próprio homem está a superinteligência artificial, ou seja, uma inteligência artificial que é vastamente mais inteligente em aspectos importantes do que os seres humanos. Há muito a dizer sobre isto e é difícil de resumir. Se não viu o nosso programa A Inteligência Artificial Vai Salvar-nos ou Destruir-nos, e visite o nosso canal de YouTube e procure por ele. Basta dizer que, à medida que a inteligência artificial evolui, entregamos-lhe as chaves de mais aspectos das nossas vidas, desde conduzir novos carros até criar novas drogas de design. A capacidade da inteligência artificial cresce e resolve problemas que historicamente deixaram os humanos perplexos.
De fato, há todas as razões para esperar que a inteligência artificial nos ultrapasse em breve e se torne superinteligente. Não está viva, mas é capaz de resolver problemas, raciocinar e planear vastamente melhor do que os seres humanos conseguem. À medida que o fazem, daremos aos sistemas de inteligência artificial mais controle sobre as nossas vidas e infraestruturas. No entanto, descobrimos que a inteligência artificial tem objetivos secretos que conflituam com os nossos. Mais uma vez, não porque esteja viva, mas porque não é realmente construída, mas sim cultivada ou treinada. E quando a inteligência artificial exibiu valores opostos aos nossos, como mentir, enganar, chantagear ou matar para atingir os seus objetivos, esse comportamento nunca é erradicado, apenas suprimido para que aprenda a comportar-se. Mas os perigos permanecem. Quão graves são esses perigos? Bem, em 2025, os investigadores Eliezer Yudkowsky e Nate Soares foram muito claros sobre o assunto. Se qualquer empresa ou grupo em qualquer parte do planeta construir uma superinteligência artificial usando algo remotamente semelhante às técnicas atuais, com base em algo remotamente semelhante à compreensão atual da inteligência artificial, então todos em toda a Terra morrerão. O seu livro de 2025 intitula-se Se Alguém a Construir, Todos Morrem, porque a inteligência artificial nos mataria a todos. Agora pode pensar, está bem, não está a ser um pouco dramático? Bem, a comunidade de inteligência artificial não pensa assim. Em 2023, os chefes de inteligência artificial da Google DeepMind, OpenAI e Anthropic e outros uniram-se para publicar uma declaração simples. Mitigar o risco de extinção pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global juntamente com outros riscos à escala social, como pandemias e guerra nuclear. Dario Amodei, CEO da Anthropic, escreveu detalhadamente sobre as suas preocupações, dizendo: a humanidade está prestes a receber um poder quase inimaginável. E não é nada claro se os nossos sistemas sociais, políticos e tecnológicos possuem a maturidade para o exercer. Preocupado que o interesse na inteligência artificial obscurecesse o risco, escreveu que estamos mais perto do perigo real em 2026 do que em 2023. Aparentemente ser eliminado por um robô que decidiu que a humanidade não é necessária já não é apenas ficção científica. Agora, claro, talvez possamos contar com a sabedoria e o autocontrole de todos os indivíduos e nações que lucram com o constante avanço da inteligência artificial, sabendo que eles têm a segurança e os melhores interesses da humanidade no coração. Talvez seja melhor estarmos atentos. O quarto risco existencial é o colapso da infraestrutura global. A civilização moderna é notavelmente interdependente, mantida a funcionar por múltiplos sistemas frágeis e vulneráveis. Os supermercados dependem de transporte, refrigeração, combustível, embalagem, pagamentos eletrônicos e quintas muitas vezes a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Os nossos hospitais dependem de eletricidade, água limpa, medicamentos especializados, equipamento descartável, fabrico global e entregas just in time. Até um galão de gasolina ou um pão repousam sobre redes ocultas que a maioria de nós nunca vê. Essa rede global de interdependências é uma das maravilhas do mundo moderno. É desta forma que consegue ter bananas da Guatemala, uvas do Chile e salmão da Noruega. Tudo fresco e pronto a ser comprado e consumido num supermercado no Texas. É assim que o petróleo do Médio Oriente vira combustível para carros na Nova Zelândia. E crianças em Inglaterra trabalham em computadores feitos com materiais produzidos na China, Taiwan e Coreia do Sul. Mas o sistema é frágil e vulnerável. Quando a Covid-19 atingiu o mundo, os problemas na cadeia de abastecimento global mostraram quão frágil é esta teia de interdependências. Puxe um fio na China e as prateleiras esvaziam-se a milhares de quilômetros. Ainda assim, os problemas da Covid foram pequenos comparados com um colapso real. Os sistemas que criamos são brilhantes, mas frágeis.
hackers a causar caos global ou um pulso eletromagnético, ou uma erupção solar inesperada que seja apenas um pouco maior do que aquilo para que estávamos preparados. Qualquer um destes eventos pode interromper satélites, sistemas de comunicação, internet, redes elétricas, distribuição de comida e água. Todos os sistemas que tornam a vida moderna habitável desapareceriam. Talvez um evento destes, por si só, não pareça um cenário onde nenhuma carne seria salva, mas levaria a humanidade para esse território. Para a nossa quinta ameaça existencial, considere o risco de um colapso ecológico provocado pelo homem. Como a última, esta relaciona-se com a arrogância humana, mas com um toque. Porque nestes cenários, a humanidade está muitas vezes a tentar realizar algo bom. Há muitos exemplos disto na natureza. Em 1935, sapos cururus foram levados para a Austrália para controlar escaravelhos, mas a população de sapos começou a explodir no continente enquanto ignorava maioritariamente os escaravelhos. E hoje, mais de 90 anos depois, os sapos cururus continuam a espalhar-se na Austrália, resistentes à erradicação, produzindo toxinas que envenenam os predadores nativos e causam danos nos ecossistemas. E é só um exemplo. Agora, multiplique estas intervenções no nosso meio ambiente pelo poder total dos novos avanços científicos. Por exemplo, há quem fale em criar bactérias capazes de decompor poluentes ou digerir hidrocarbonetos, permitindo-nos limpar derrames de petróleo nos mares ou oceanos. Para controlar o aquecimento global, cientistas sugeriram pulverizar partículas na atmosfera para ajudar a escurecer os céus e refletir mais luz solar para longe da Terra. Para combater a malária, a dengue e outras doenças transmitidas por insetos, investigadores sugeriram modificar geneticamente mosquitos para que deixem de transmitir as doenças. Contudo, outros deixam o aviso contra a interferência em forças que não compreendemos na totalidade. O que acontece quando as bactérias criadas para consumir hidrocarbonetos se adaptam e começam a consumir outros materiais na natureza? E que efeitos teria o escurecimento da nossa atmosfera na agricultura e nos ciclos do tempo? Conseguimos ajustar estas intervenções globais? Quanto à alteração da genética dos mosquitos, o que acontece quando as nossas sequências genéticas artificiais se tornam parte do ecossistema mais vasto? Mesmo nas nossas soluções bem-intencionadas, sofremos de uma falha fatal. Não somos Deus. Em Isaías 46, versículo 10, Deus descreve-se muito claramente, declarando o fim desde o princípio e desde tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas, dizendo: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Mas isso não somos nós. O homem não consegue olhar para o futuro distante para compreender com precisão as consequências das suas decisões como Deus consegue. O homem não consegue compreender que surpresas o futuro pode reservar como Deus consegue. E não só não somos Deus, como também não estamos submissos a Ele, não procuramos a sua orientação ou ajuda e não seguimos as suas instruções. Ignorar o Criador do mundo e procurar modificar o nosso planeta e até a própria vida à escala global, como se fôssemos o seu Criador, baseando-nos apenas na nossa própria sabedoria e conhecimento, só pode terminar de uma forma, arruinando o próprio suporte de vida que Ele criou e ajustou perfeitamente para cuidar de nós. Analisamos 5 formas como a vida na Terra poderia ser ameaçada no contexto da profecia de Jesus Cristo sobre um tempo em que nenhuma carne seria salva. Guerra termonuclear, armas biológicas, superinteligência artificial, colapso das infraestruturas globais e colapso ecológico de origem humana. Claro que não temos de escolher uma, e a humanidade é capaz de fazer mais do que uma destas coisas simultaneamente. Alguns diriam que estamos a trabalhar em todas elas. Esta lista não está completa. Nem sequer falamos de desafios mais especulativos, como a nanotecnologia descontrolada, o desenvolvimento de vida espelhada e experiências de física que poderiam sair do controle. Embora tudo isto mereça a nossa atenção, não nos deve causar desespero porque a humanidade não será destruída por nenhuma destas coisas. Vamos ler a profecia de Jesus novamente em Mateus 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.
Repare que ele diz que ninguém seria salvo se não fossem encurtados, mas pelos eleitos serão encurtados. É uma notícia maravilhosa. Sim, Jesus Cristo regressará a este mundo para assumir o domínio ao lado dos seus seguidores glorificados, inaugurando o reinado do reino de Deus. E o resultado desse reinado, tanto devido à intervenção milagrosa como simplesmente ao ensino e imposição das leis e do modo de vida de Deus, será uma restauração deste mundo à condição que o seu Criador sempre pretendeu. Muitas passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, descrevem as maravilhas, visões e sons desse tempo notável. Essas palavras das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, pintam uma visão que deu esperança aos seguidores de Jesus nos últimos 2000 anos. E precisa dessa visão agora mais do que nunca para que se possa agarrar a ela. E plante essa visão de esperança firmemente na sua mente enquanto o nosso mundo se aproxima cada vez mais da aniquilação total. Vamos visitar esse mundo maravilhoso juntos no próximo vídeo, descrevendo com todo o detalhe o que Deus revelou na sua palavra sobre a restauração de todas as coisas durante o reinado milenar de Jesus Cristo.